Um monge deve manter silêncio, ele não deve falar o que pensa até que seja questionado. Um monge não deve rir, para isso existe o bobo que levanta a voz em risos. A narrativa fílmica se constrói através da alternância entre a voz off do velho Adso, que narra acontecimentos de um período específico de sua juventude, e os fatos e imagens que aparecem na tela de forma linear e progressiva, configurando assim uma narrativa fílmica clássica. A temporalidade representada no filme se refere à Alta Idade Média, século XIV, período de grande influência da Igreja em todos os âmbitos da sociedade. A obra apresenta a Idade Média como um período no qual a Igreja buscava cercear o acesso ao conhecimento, objetivando exercer controle sobre as mentes e corpos dos indivíduos. Um período de autoritarismo religioso no qual as condições de absoluta miséria em que se encontrava imersa a maioria da população contrastava com a opulência e suntuosidade da igreja. A fotografia do filme é sempre opaca e em tons de preto e cinza, conferindo à obra um ar sombrio, mórbido e frio, perspectiva que se alinha com uma ideia de obscurantismo a qual comumente é relacionado o período medieval. É possível traçar uma analogia entre o filme, dirigido por Jean Jack Arnold, e as ilustrações contidas nos livros de horas, que eram muito comuns entre os séculos XIII e XV. Esses livros, também conhecidos como Livro das Horas ou ainda Livro Missal, eram livros devocionais que em geral continham o calendário das festas e dos santos, as horas da Virgem, da Cruz, do Espírito Santo e dos mortos, as orações comuns, os salmos penitenciais, e eram ricamente ilustrados com iluminuras, que eram conjuntos de elementos decorativos e representações imagéticas contidas em manuscritos produzidos em conventos e abadias da Idade Média e apareciam nas margens dos pergaminhos. Essas iluminuras eram representações grotescas parodiando alguma passagem dos evangelhos, compostas por imagens vulgares e de cunho sexual, em contraste com as orações e imagens sacras que apareciam no centro do pergaminho. Tal fenômeno tinha por objetivo construir lugares e estabelecer que tipo de indivíduos e práticas têm lugar em cada espaço. No centro, o belo, o sublime e o eterno, sempre relacionado a Deus, ou seja, a igreja, os santos e o clero, enquanto que a periferia estava destinado ao comum, o vulgar e o grotesco. Nessa mesma perspectiva, percebemos que é construído no filme o mosteiro beneditino no norte da Itália, pois no centro vemos a imponência dos edifícios sagrados em sua opulência e altivez, contendo em seu interior os ministros do Deus Todo-Poderoso, usufruindo dos privilégios que a vocação lhes proporciona, enquanto ao seu redor reina a desordem, a miséria e o frenesi pecaminoso. A Igreja, enquanto instituição soberana, é representada na figura de Bernardo Gui, o grande inquisidor. Essa face mais autoritária da Igreja medieval que não se ocupa com a busca de uma verdade dos fatos a partir de indícios, mas empreende esforços no sentido de impor sua autoridade com base em seus próprios preceitos e leis. Essa Igreja é simbolicamente rejeitada no momento em que 3 condenados por heresia e bruxaria estão para ver seu fim queimados na fogueira da Inquisição, e, no entanto, são salvos por aqueles que acompanhavam a execução de suas sentenças, quando eles se insurgem contra Bernardo Gui e tudo o que ele representa. Gui, então, incapaz de resistir à turba que se arrojara contra ele, empreende uma tentativa frustrada de fuga, pois morre sem galgar o seu intento.
Particularmente incômoda é a forma que a figura da mulher vai sendo construída ao longo do filme, sempre relacionada ao demônio, à tentação, um verdadeiro instrumento de perdição, sem nenhuma relação com o que há de sábio, de bom e de verdadeiro. Havia alguma coisa de feminino, alguma coisa de diabólico no jovem que morreu. Um ser simultaneamente temido e desejado, mas a quem não é dado o direito de existir enquanto indivíduo prenhe de subjetividade. Em sua figura é possível perceber algo de espectral, um ser vagante que paira anônimo pelo monastério e seus arredores e que, ao fim, não foi digna nem mesmo do amor do jovem Adso, a quem se entregara de forma tão intensa e apaixonada. Pois quando ele se vê obrigado a escolher entre ficar com ela ou seguir com seu mestre, decide seguir seu mestre. Nos momentos finais do filme, enquanto Adso e William se afastam, podemos perceber a voz off do velho Adso aparecendo pela última vez e afirmando com convicção: Nunca me arrependi de minha decisão, pois aprendi com meu mestre o que há de sábio, de bom e de verdadeiro. O que não incluía ficar com seu único amor terreno. À camponesa resta, então, a permanência em seu limbo existencial, sem passado, sem identidade, sem dignidade no presente, sem perspectiva de segurança no futuro e sem nome.